Olá pessoal, como vão? Hoje nós estamos iniciando a nossa última aula da disciplina de banco de dados, essa aqui provavelmente é a nossa última videoaula. A partir da semana que vem nós já iniciamos as avaliações, tá? Serão 3 avaliações, sendo a primeira avaliação, uma segunda avaliação do tipo segunda chamada, para aqueles que não conseguiram fazer a primeira, e um exame final, né, por causa das pessoas que não tiverem atingido a média necessária com os exercícios e as avaliações, ok? Bom, pessoal, então hoje eu vou concluir com vocês uma grande parte do assunto de SQL, de banco de dados. É importante frisar desde já que assim não tem como passar todas as informações, todos os detalhes, tá? Mas assim, o principal de banco de dados eu já passei para vocês. E grande parte disso aqui que vocês viram na linguagem SQL, grande parte disso aqui vocês vão poder utilizar em outros SGBDs, tá? A sintaxe, aquelas consultas que nós vimos antes, o select, o order by, esse tipo de coisa, vocês vão utilizar em quaisquer tipos de banco de dados. O que pode acontecer, vez ou outra, é uma mudança na sintaxe, tá? A questão das aspas, em alguns bancos de dados, ao invés de utilizar aspas simples, vocês irão utilizar aspas duplas, coisas desse gênero. Mas a linguagem SQL em si, ela é padrão, certo? Então, hoje, para encerrarmos, nós iremos ver algumas funções de agregação, tá? Funções escalares de texto, e vamos ver também um pouco a respeito dos índices e também da criação de relacionamento entre as tabelas. Eu imagino que vocês se recordem lá do início da nossa disciplina, quando a gente ainda falava de modelo conceitual, modelo lógico, que nós fazíamos o que? Era feito o seguinte: nós colocávamos lá o desenho das entidades, não é isso? Aqui, ó, eu tinha uma entidade X e tinha uma entidade Y, tá? Aqui o empregado e aqui o departamento do empregado. Para criarmos relacionamentos, a gente fazia uma linha entre uma entidade e outra, né? Claro que no banco de dados de verdade, nós não iremos fazer essa linha aqui. Então, existe uma maneira de fazer com que essa entidade esteja relacionada a essa entidade. Semana passada nós falamos das chaves primárias, né? E hoje nós iremos encerrar com a chave estrangeira, que é através dela que nós conseguimos realizar esse relacionamento, tá? Mas vamos por partes. Bom, funções de agregação. Uma das grandes vantagens do SQL, pessoal, é que é um sistema, vamos dizer assim, bastante inteligente, tá? Você pode fazer executar diversas ações, tá? Sem a necessidade de armazenar informações demais para isso. Por isso que é tão importante um bom desenvolvimento, você fazer uma modelagem bem feita, vocês pensarem direitinho no que deve conter aquele banco de dados. Porque se a modelagem ficar coerente, se a modelagem ficar boa, certo? Vocês vão economizar bastante espaço, vocês vão ganhar em desempenho, tá? E aqui tem algumas funçõezinhas que mostram bastante isso aí, não só questão de desempenho, mas do poder mesmo da linguagem SQL. Primeira função de agregação que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó, a AVG. A função AVG, ela serve para calcular o valor médio, ela vai calcular a média de determinada coluna, tá? Olha só o tanto que é interessante isso aqui. Imaginem aqui a nossa tabelinha, né? Eu tenho a tabela de empregado que eu tenho os campos código, nome, cidade e sexo, certo?
Se eu colocasse aqui uma quinta coluna chamada salário, onde eu iria informar o salário de cada um desses funcionários, tá? Se eu quisesse fazer a soma dos salários de todos os meus funcionários, tá? Será que eu ia precisar criar uma tabela para armazenar isso aí? Não é necessário com banco de dados, pessoal, tá? Com uma função desse tipo aqui, você consegue retornar o valor médio, no caso da VG, ou a soma, no caso da função sum, sem a necessidade de criar um novo campo para armazenar essas informações, tá? Então, para a gente ver a funcionalidade do AVG, eu preciso alterar essa minha tabela. Eu já deixei os scripts prontos aqui para agilizar o processo, tá? Então, como que eu faço quando eu quero modificar a estrutura de uma tabela já existente? Vocês lembram disso? Eu vou utilizar a cláusula, a funçãozinha alter, né? Alter table, no caso eu vou alterar a minha tabela empregado. Eu quero adicionar um campo chamado salário em, tá? Esse campo aqui, ele vai ser do tipo decimal, ou seja, eu quero guardar a informação de valores, né? Então ele tem que ser decimal. Quais são os parâmetros que eu carrego aqui dentro? Primeiro parâmetro, eu digo quantos caracteres eu posso gravar no campozinho aqui. No caso, eu defini como 6. Eu tinha feito essa tabela, depois eu apaguei, mas continua exibindo aqui, ó. Então, se vocês contarem, 1, 2, 3, 4 com pontinho, 5, 6. Eu tenho 6 caracteres, 6 espaços para eu definir o meu número, correto? E eu coloquei esse 2 aqui indica quantas casas após a vírgula, certo? Então, se eu fizer isso aqui, ó, beleza, deu certinho. Então, se eu vier aqui na minha tabela empregados e atualizar, ele vai aparecer para mim agora um novo campo, tá? Só que esse meu campo, no momento, ele se encontra vazio, né? Como que eu faço para inserir um novo valor, para atualizar essa tabela, tá? Eu atualizar o valor nesse campo aqui. Eu posso, utilizando o comandinho update, né, fazer dessa forma. Então, o que vai acontecer aqui? Eu venho aqui no SQL Editor, tá? E coloco update, atualizar quem? A tabela empregado. Eu vou setar, ou seja, eu vou inserir no campo salário emp o valor 100. Qual que é a minha condição? Quando o meu código for igual a 1. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Deixa eu atualizar aqui. O meu campo, cujo código era o número 1, foi inserido o valor 100, tá? Agora, isso porque eu coloquei esse where aqui. Se eu apagasse esse where, vocês lembram o que aconteceria? Tá? Como eu não tenho uma cláusula de restrição, nesse caso aqui ele vai inserir esse valor para todos os campos salário emp, quer ver? Volta aqui, ele inseriu todos eles com 100, tá? Então, eu posso alterar cada um dos valores dos meus campos aqui pela linha de comando, certo? Ou, como nós estamos trabalhando no SGBD, eu posso alterar esses valores por aqui também, tá? Eu vou dizer que esse aqui ganha 200, esse aqui ganha 500, esse aqui ganha 300. Tá? Só para evitar um trabalho demasiado aqui do 8 ao 11, eu já tenho preparado aqui, vamos fazer assim que é mais fácil. 8 ao 11 eu vou atualizar os valores dos meus campos aqui para SQL. Tá? Atualizar o campo empregado quando pode for 8, 9, 10, 11, valores diferentes. Beleza, ó, 4 colunas, 4 linhas foram afetadas, tá? Se eu vier aqui atualizar, ele modificou os valores. Então, eu tenho aqui vários empregados, né, com vários salários diferentes. Eu quero saber, então, a média salarial de todos os meus empregados. Como que eu verifico isso? Através da função AVG, tá?
Então, qual que é a sintaxe? Como que eu descrevo esse comandinho? Eu vou colocar select, né, AVG, ou seja, eu quero que você selecione para mim a média do campo salário M, tá, da tabela empregado. Esse as aqui, pessoal, lembra quando eu mostrei para vocês na semana passada que a gente podia simplesmente colocar o nome do campo e aí na frente, assim, ó, select nome emp, aí eu colocava aqui nome, não é isso? E aí o que que acontecer? Quando ele mostrasse aqui pra mim a coluna nome emp, nesse lugar aqui ao invés de nome emp ia aparecer a palavra nome, certo? Esse as aqui, a ideia dele é a mesma, ele faz isso aí, ele vai renomear o nome da coluna, tá? Nesse caso aqui, eu não estou criando uma nova coluna, eu só estou exibindo uma informação diferente, tá? Então, reparem que na minha tabelinha eu não tenho uma coluna chamada média salarial, tá? Mas eu quero exibir a média salarial. Então, isso vai ser feito num local separado, vamos dizer assim. Então, eu selecionei, né, o meu campo salário emp e pedi para que ele fizesse a média disso para mim. E no local onde ele for exibir isso para mim, esse títulozinho aqui vai vir como média salarial, tá? Então, se eu fizer isso aqui, olha só o que ele mostrou para mim. Ele mostrou que a média salarial dos meus empregados é de R$240. Vocês querem atestar? A gente pode somar todos esses valores aqui, dividir por todos os campos e vocês vão ver que nós temos realmente, a gente consegue essa mesma quantidade aqui na média, certo? Então, é muito interessante essa funçãozinha, tá? Eu consigo retornar a média dos meus valores. Importante frisar, não sei se é necessário, mas enfim, a função AVG ela só vai funcionar para campos numéricos, viu, pessoal? Se vocês tentarem fazer isso com nome, com cidade ou com sexo, que são campos do tipo texto, isso vai dar um errinho, ok? Então, se eu posso fazer a média dos meus valores, eu posso somar os meus valores também, correto? Como que eu vou somar os meus empregados? Então, a quantidade os valores dos registros. Simples, eu vou utilizar a funçãozinha sum, tá? E a sintaxe dele é bem parecida com a do AVG, tá? Só que aqui ao invés de AVG, eu vou colocar sum. Eu vou somar os meus salários e eu quero colocar aqui, ó, soma salarial, tá? Eu vou juntar isso aqui, vamos ver o que acontece. Ó, a soma salarial, ou seja, se eu somar o salário de todos os meus funcionários, eu vou ter um total de R$2.400, tá? Uma dica muito importante para vocês, pessoal. Quando vocês forem utilizar a função sum, min, max e o count, que eu vou explicar ainda para vocês, é importantíssimo, tá? Muito importante, que aqui, ó, assim que vocês terminam de colocar o nome da função, vocês já coloquem em parêntese, tá? Não pode dar esse espacinho aqui, porque se der esse espaço, vai dar um erro, tá? E você pode ficar a tarde toda tentando descobrir qual erro que foi, né? Mas é só isso, a questão do espaço, ok? Então, se eu posso somar o meu salário, select a soma do campo empregado, chamando esse campo de soma salarial, buscando essas informações da tabela empregado, eu posso verificar também, tá? Valor máximo e valor mínimo, tá? Eu posso fazer essa comparação também, tá? Então, se eu quero saber qual que é o menor salário pago para um dos meus empregados, como que eu faço isso? Venho aqui, select min do campo salário emp, tá? E eu vou colocar aqui, ó, salário mínimo,
ele imprimiu aqui para mim. O menor salário existente de todos os meus empregados é o salário de valor R$100. Ó, reparem que aqui eu não tenho valor menor do que isso. Se eu fizesse aqui e colocasse 50, tá? Modificando, eu fizesse a consulta novamente, ele iria me retornar o valor 50, tá? Então, se eu posso calcular a média, posso fazer a soma, posso verificar quem é o menor, posso verificar também quem é o maior, tá? Isso vai ser feito aqui, ó, Select Max, ou seja, o valor máximo contido no campo salário EMP. Esse campo eu vou buscá-lo onde? Na tabela cliente, será? Não, eu não tenho a coluna salário aqui em clientes, eu tenho essa coluna na minha tabela empregado, certo? Então, eu vou buscar essa informação de onde? De empregado, tá? Então, se eu der um F9 aqui, se eu executar, ele vai mostrar para mim o salário máximo, no caso, aqui, o maior salário existente na minha tabelinha aqui é o salário de R$500, então ele mostra isso aqui para mim. Da mesma forma, se eu alterar aqui e colocar 890, por exemplo, com o maior salário, fizer essa consulta novamente, ele vai exibir isso aqui para mim, ok? Tranquilo, pessoal? Tá um pouquinho rápido, mas mais uma vez eu separei o documento aqui para vocês, tá? Com todas essas funçõezinhas, mostrando com exemplos mesmo como que elas vão funcionar, certo? Muito cuidado para quem for copiar isso aqui pro MySQL Front, porque quando ele copia, ele não entende essa aspasinhas aqui, então você tem que refazê-lo, tá? Deixando dessa forma aqui, certo? Só para evitar erro. Uma funçãozinha de agregação que eu não falei ainda foi a função count, tá? Para que serve essa funçãozinha? Ela serve para contar a quantidade de linhas ou a quantidade de registros de uma tabela, tá? Então, eu quero saber quantos registros eu tenho aqui na minha tabela empregado, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, no Max, eu vou colocar count, tá? E eu vou colocar aqui pelo código. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quantos registros tem de código na minha tabela, tá? E aí eu venho aqui, ó, e ele vai me retornar esse valor. Eu tenho 10 registros, tenho 10 campos códigos com valores. Ah, mas aqui tem 11. Ah, mas aqui, ó, eu não tenho código 6, então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 registros, ok? Ah, aqui eu contei a quantidade de código, né? Eu poderia contar todos os meus campos. Como que eu faria isso? Aqui, então, dentro do parêntese, ao invés de dizer um campo específico, eu colocaria simplesmente o asterisco, tá? Que tal qual no select, quando você coloca assim, select asterisco from, ele não vai pegar todos os campos daquela tabela. Aqui no count é semelhante, tá? Se eu colocar aqui o asterisco dentro do parêntese, ele vai pegar, contar todos os campos. Ah, mas por que continua sendo 10? Porque ele conta, ó, é a linha, é o registro. Eu tenho um registro aqui, um segundo registro, um terceiro, um quarto e um quinto, assim por diante.